Stand with me, will you please? Você poderia ficar de pé junto comigo, por favor? We do a lot of standing and sitting in this church, A gente fica muito de pé e senta muito aqui nessa but igreja. this is the last time I'm gonna ask you to stand. Mas eu prometo que é a última vez que eu peço para você ficar de pé. Genesis chapter 45, verse 3. Read. Gênesis capítulo 45, versículo 3 diz o seguinte: Então José disse aos seus irmãos: Eu sou José. O meu pai ainda está vivo? Os seus irmãos ficaram tão amedrontados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Amen. Amen. Amém. You may be seated in the presence of the Lord. Você pode se sentar na presença do Senhor. I just want to teach a lesson just for a few moments. Eu quero ensinar uma lição por alguns minutos. This lesson is entitled The Season of Reintroduction. Essa lição, ela leva o título de Um Tempo de Reapresentação. I chose this text this morning for two reasons. Eu escolhi esse texto nessa manhã por duas razões. Because I believe that most of you at least know the narrative of the protagonist, Joseph. Eu creio que muitos de vocês já conhecem a narrativa do protagonista José. And then number two, I feel the Lord really pulling me to this text to minister to you today. E também, número 2, eu creio que o Senhor me puxou hoje a atenção para esse texto para falar This hoje. is a season of reintroduction. Este é um tempo de reapresentação. I want to tell somebody today, you have permission to start over. Eu quero falar para alguém aqui que você tem a permissão de recomeçar. You don't have to stay where you fail, Você não precisa permanecer onde você errou. and you don't have to stay within the frame that people met you. E você não tem que parar no tempo onde as pessoas te conheceram. Amen. Some of you, no matter how old you are, Alguns de vocês sabem qual é a idade de vocês, your family members will still see you as a small child. mas os nossos membros da família ainda nos veem como crianças pequenas. No matter how long ago something happened, Não importa quanto tempo as coisas já aconteceram, sometimes people will always remember your mistake. às vezes as pessoas sempre vão se lembrar dos teus erros. But God is not like man. Mas Deus não é como homens. This is a new year. Este é um novo ano. This is a new season. Este é um novo tempo. This is your season of E reintroduction. esse é o seu tempo de reapresentação. Hallelujah. Just a few points. Eu vou fazer alguns pontos aqui. Joseph. José. Joseph. José. Joseph. José. So weighted. Tão pesado. So much weight to this dreamer. Tem muito peso sobre este sonhador. This is what he's known for. É por essas coisas aqui que ele é conhecido. But let me tell you something, dreamers. Deixa eu falar algo para os sonhadores Most aqui. dreams look good when you're asleep. A maioria dos sonhos eles são melhores enquanto você está dormindo. Visions look good when you're dreaming about it. Visões elas são boas quando você está sonhando com elas. But the process of those dreams can feel like a nightmare. Mas o processo desses sonhos eles podem parecer um pesadelo. Yes. Yes. Yes, the prophecy is beautiful, A profecia é linda, but the process is ugly. mas o processo é feio. The Bible says Joseph is a dreamer. A Bíblia diz que José é um sonhador. And the Bible says he was hated because of his dreams. E a Bíblia fala que ele era odiado por conta dos teus sonhos. I want to remind you, Deixa eu lembrar a vocês. when you begin to excel in God, Quando você começa a ser excelente em Deus, everyone will not celebrate your elevation. todos aqueles que não são excelentes, eles não vão celebrar a sua vida. Sometimes your progression will reveal their stagnancy. Às vezes a sua progressão, o seu progresso vai revelar o momento que eles ficaram parados, estagnados. So some people would like you to stay stuck. Então algumas pessoas vão preferir que você fique parado. Some people want you to stay low. Algumas pessoas querem que você fique embaixo. But you cannot stay low. Mas não dá para você ficar But embaixo. God is calling you higher. Quando Deus está te chamando para lugares altos. Hallelujah. How many want something different in 2026? Quantos de vocês querem algo diferente em 2026? How many believe that God is going to cause you to make up for lost time in 2026? Quantos aqui creem que o Senhor vai fazer com que você corra atrás do tempo perdido? Joseph was a dreamer. José era um sonhador. And he had the favor of his father. E ele tinha o favor do seu pai. According to Genesis chapter 37 verse 3. De acordo com Gênesis 37, versículo 3. His father gave him a coat of many colors. O seu pai deu para ele uma capa de muitas
cores. That coat was a symbol of the favor of the Father. Essa capa era um símbolo do favor do Pai. Now this coat had many colors. Essa capa, ela tinha muitas This cores. means he had diversified favor. Significa que ele tinha um favor diversificado. I'm going to say it again. Diversified favor. Vou falar mais uma vez, um favor diversificado. And this is what I want to speak over you today. E é sobre isso que eu quero falar sobre você You hoje. have diversified favor. Você tem um favor diversificado. Some people only have church favor. Algumas pessoas só têm o favor da igreja. You want to be special in church. Você quer ser especial na igreja. But church is only 2 days a week. Mas a igreja só são 2 dias na semana. For just a couple of hours. Por algumas horas apenas. But God wants to give you favor Mas Deus quer te dar favor. that goes beyond singing in the Que choir. vai além de cantar no God coral. wants to give you favor Deus quer te dar favor. more than just dancing in church. Mais do que apenas dançar na This igreja. favor is diversified. Este favor é He diversificado. wants to give you favor at the Ele university. quer te dar favor na sua He faculdade. wants to give you favor in your career. Ele quer te dar favor na sua He carreira. wants to give you favor in every room you walk into. Ele quer te dar favor em qualquer lugar que você entrar. Hallelujah. Aleluia. Diversified favor. Favor diversificado. Hallelujah. When God's hand is on your life, Quando a mão de Deus está sobre a sua vida, every room you go into, qualquer lugar que você entra, God's favor will go in with you. o favor de Deus entra junto com você. Hallelujah. Heaven is backing you up. Os céus, ele te apoia. You ought to walk with confidence, Você deve andar em knowing confiança, that heaven is standing with you. sabendo que os céus estão ao seu No favor. matter who's working against you, Não importa quem está trabalhando just contra know você. that there are angels walking with you. Apenas sabe que existem anjos He says, andando I junto will give contigo. angels charge over you. Ele fala que ele dará ordem aos seus anjos em relação a Somebody você. shout favor. Então alguém grite favor. Somebody shout favor. Alguém grite favor. Hallelujah. Glory be to God. Glória seja dada a He's Deus. given us favor in the earth. Ele está nos dando favor na terra. And this favor works in every room. E esse favor, ele funciona em The qualquer favor lugar. of God works in every space. O favor do Senhor, ele funciona em qualquer espaço. But maybe we need to have a greater discussion about Mas favor. talvez a gente tenha que ter uma discussão um pouco maior sobre isso aqui. God has given you favor domestically. Deus, ele te deu um favor And He's domesticamente. given you favor E internationally. ele também deu um favor para você internacionalmente, He's given nacional e you favor in internacionalmente. different cultures. Ele deu favor para você em diferentes I want culturas. you to receive this today. Eu quero que você receba isso hoje. I'm giving you what God put on me. Eu estou te dando aquilo que Deus colocou em He's mim. giving you favor in different Ele languages. está te dando favor em idiomas He's diferentes. giving you favor in different tax Ele brackets. está dando para você favor em diferentes taxas, He's impostos. giving you favor in the temple. Ele está dando favor para você em diferentes tempos. And He's giving you favor in the companies. E ele também está dando favor para você no mercado de trabalho. Favor. Favor. The favor of God. O favor de Deus. It's got to be more than church service. Tem que ser muito mais do que apenas o culto. After the Holy Ghost is on you. Depois que o Espírito Santo está em Acts você, chapter 1 verse 8. Atos capítulo 1, versículo 8. After the Holy Ghost has come upon you, Depois que o Espírito Santo descer sobre you você, shall have power. vocês terão poder. It's more than speaking in tongues. É muito mais do que apenas falar em It's línguas. more than dancing. É mais do que dançar. It's more than singing. É mais do que cantar. The power of the Holy O Ghost poder do Espírito is Santo divine influence. é uma influência divina. God is giving you influence. Deus está te dando God is influência. giving you language. Deus está te dando idiomas. Academic language. Idioma acadêmico. Business language. Idioma do Do mercado de not be trabalho. intimidated. Não se sinta intimidado. Favor of O God favor de is Deus, standing with you. ele está junto com você. Hallelujah. Glory be to God. Glória seja dada a Don't be Deus. intimidated. Não se sinta intimidado. Glory be to God. You ought to be convinced Vocês precisam se convencer by now that the favor of God is on your life. agora de que o favor de Deus está sobre a sua vida. No, you should be convinced. Vocês têm que se convencer. Because some of us are standing in rooms we could have never come into. Porque alguns de nós estamos em espaços que a gente não conseguiria acessar por nós mesmos. Some of us have jobs we don't supposed to have. Alguns de nós têm trabalhos que a gente não deveria ter. Hallelujah. Some of us have the marriage that we don't supposed to have. Alguns de nós têm o casamento que não deveríamos ter. When people ask you how did it happen, Quando as pessoas te perguntam como que aconteceu, don't start talking about your education. não comece a falar sobre a sua educação. Don't start talking about how intelligent you are. Não fala como você trabalhou para Tell isso. them the truth. Fale para eles a How verdade. did this happen for you? Como que isso aconteceu para It was você? the favor of God. Foi o favor de Deus. Hallelujah. I didn't deserve it. Eu não merecia It isso. was the favor of Mas God. foi o favor de Deus. Because
diferente, It's the favor of God. mas foi o favor de Lift Deus. your hands and thank Him for Levante His as suas favor. mãos e diga Come on, obrigado thank Him pelo for seu His favor. favor. Obrigado pelo seu favor. Hallelujah. But let's look a little deeper at what favor looks like. Vamos olhar de uma forma mais aprofundada em como que se parece o favor. Yes. The favor of God can get you a new job. O favor de Deus pode te dar um novo trabalho. The favor of God can get you a house. O favor de Deus pode te dar uma casa. The favor of God can give you a college degree. O favor de Deus ele pode te dar um certificado, uma graduação. The favor of God can get you an international visa. Ele pode te dar um visto internacional. The favor of God can get you trouble. O favor de Deus também pode te colocar em encrenca. The favor of God can get you persecution. Ele também pode te colocar em perseguição. The favor of God can afflict you. Ele também pode te colocar em aflição. The favor of God can create enemies. Ele também pode criar inimigos. The favor of God can cause attacks to happen to O you. favor de Deus também pode causar ataques contra você. We want the favor of God that gives us money. Nós queremos o favor de Deus que nos dá dinheiro. You're not just anointed for prosperity. Você não foi ungido apenas por prosperidade. You're also anointed for trouble. Você também foi ungido para o problema. Listen what he says in Psalm. Escute aqui o que é falado em In the Salmo. book of Psalm, No livro de Salmos, 41 verse 11. 41, versículo Psalm 41 and 11. 41, versículo 11. He says, I know I have the favor of God Ele fala, nisso eu sei que eu tenho o favor de Deus, because my enemies don't overwhelm me. porque os meus inimigos não me sobrecarregam. I know I have the favor of God Eu sei que eu tenho o favor de Deus, because my enemies were not able to kill me. porque os meus inimigos não foram capazes de me matar. Favor does not mean you don't have enemies. Favor não significa que você não tenha inimigos, It means your enemies are not successful. mas significa que os seus inimigos não têm sucesso. No weapon that's formed against you shall Nenhuma prosper. arma forjada contra ti prosperará. No weapon that's formed against you shall prosper. Nenhuma arma forjada contra ti It prosperará. does not say the weapon will not be formed. Não significa, não é dito que a arma não vai ser forjada, It says the weapon will not prosper. mas diz que ela não prosperará. They tried to kill you. Eles tentaram te They matar. tried to kill your reputation. Tentaram matar a sua They reputação. tried to assassinate your character. Tentaram assassinar o seu They tried to caráter. destroy your marriage. Tentaram destruir o seu casamento. They can take your job, Eles tentaram tirar o seu but trabalho. they can't take your favor. E por mais que tentem, consigam tirar o seu trabalho, não conseguem tirar o seu favor. I want you to tell somebody they can't take my favor. Eu quero que você fale para alguém, eles não conseguem tirar o meu favor. No, we see this Nós vemos isso, because they took his coat. porque tiraram a capa dele. You already know the story. Você já conhece a história? You know they told you about it in children's church. Já falaram para você sobre essa história So you no culto already das know this crianças. story. Então você já conhece essa história. They took his coat, Tiraram a capa dele, but they could not take his favor. mas não conseguiram tirar o favor dele. Ooh. Ooh. Hallelujah. High five somebody, tell them I keep showing up. Bata na mão de alguém e diga, eu continuo me apresentando. Woo. That's why some of us shout as loud as we do. É por isso que alguns de nós gritamos do mais alto que a gente consegue. It's just a sign. Porque é apenas um sinal. After everything the devil tried this week, Depois de tudo aquilo que o diabo tentou nessa semana, I still showed up. eu ainda me apresento aqui. I will bless the Lord at all times. Bendirei ao Senhor a todo I will movimento. bless the Lord at all times. Bendirei ao Senhor a todo tempo. They took his coat. Tiraram dele a sua capa, They didn't take his favor. mas não tiraram o seu favor. Hallelujah. The Bible says his brothers were scheduled to be in Shechem. Shechem, there's a place. A Bíblia fala que os irmãos deles, eles estavam... eles tinham um compromisso de estar nessa cidade, que eu não lembro agora. Qual que é o nome da But he cidade? found his Shechem. brothers in Dothan. Mas na verdade ele encontrou os seus irmãos em Dotã. Hallelujah. When they saw him at a distance, Quando eles o viram de uma certa distância, they didn't say, here comes my brother. eles não disseram, olha, o meu irmão vem aí. They said, here comes the dreamer. Na verdade disseram, olha, aí vem o sonhador.
Even people who don't like you, Até pessoas que não gostam de você they have to acknowledge what God put in you. precisam reconhecer aquilo que Deus colocou em você. Here comes the dreamer. Aí vem o sonhador. And the Bible said E a Bíblia disse they put him in the pit. que colocaram ele no poço. That was favor. Isso foi o favor. They put him in the pit. Colocaram ele na cova. That was favor. Mas isso foi favor. Why is that favor? Por que que isso é favor? Because the word Dothan Porque a palavra Dotã means the place of two wells. significa lugar de dois poços. Oh my God, hallelujah. Why would it be two wells in a town? Como que existiam dois poços numa cidade? Because when one well dries up, Porque quando um poço se seca, they dig another well. eles faziam outro poço. So in Dothan, there's two wells. Então em Dotã existiam dois One poços. dry well Um que estava seco and one full well. e um que estava cheio. When they put him in the dry well, Quando colocaram ele no que that estava was the seco, favor of God. esse era o favor de Deus. He was in the dry well. Ele estava no poço seco. This means he couldn't drown in what he was in. Significa que ele não poderia se afogar naquele lugar. Somebody in this room, Alguém aqui neste lugar, you're in a dry season. você está num tempo de seca. It's the favor of God. É o favor de Deus. Glory be to God. Glória seja dada a Deus. Somebody drowned, Alguém pode ter se afogado, but you're in a dry well. mas você está num poço seco. Favor, Favor, even in Dothan. mesmo em Dotã. And the Bible says E a Bíblia diz they got ready to kill him. que eles estavam preparados para matá-lo. Hallelujah. But one of his brothers, Reuben, says, don't kill him. Mas um dos seus irmãos, Rubem, diz: não mate-o. They saw a band, a group of people traveling through. Eles viram um grupo de viajantes passando. And Judah E em Judá, says, get him out of the well. Judá disse: tire ele então desse poço. Reuben says, don't kill him. Rubem disse: não mate-o. Judah says, get him out of the well. Judá disse: tire ele do poço. The name Reuben is a symbol of covenant. O nome Rubem é um símbolo de aliança. The name Judah means praise. O nome Judá significa louvor. The covenant wouldn't let you die, A aliança não vai deixar você morrer, but the praise got you out of the well. mas o louvor tira você daquele lugar. Hallelujah! I can praise my way out of anything. Eu posso louvar enquanto eu saio de qualquer I lugar. can praise my way out of anything. Eu posso louvar e isso fazer com que eu saia de You qualquer can lugar. cry and won't nothing change. Você pode chorar e nada muda. But when you begin to praise God, Mas quando você começa a louvar a when Deus, the praises go up, quando os louvores são the elevados, blessings come as down. bênçãos elas descem. God inhabits the praises of his people. Deus habita no louvor do seu povo. Somebody praise him right now. Alguém louve a Ele agora. Somebody give him glory right Alguém now. dê a glória a Ele bem Somebody agora. honor him right now. Alguém honre a Ele Praise agora. your way in. Louve Ele enquanto você Praise your way out passa. of it. Louve Ele enquanto você Praise passa your por way isso. through it. Louve enquanto você entra, enquanto você passa, enquanto você sai deste lugar. Aleluia. God made a covenant with you. Deus fez uma aliança com você. That's why you didn't die last year. É por isso que você não morreu no ano passado. Some of you went through some things that could have killed you. Alguns de vocês passaram por situações que poderiam ter te matado. And maybe if it didn't kill you naturally, it could have killed you spiritually. E ainda que não tivesse matado você de forma natural, teria matado você de forma espiritual. But the covenant of God kept you alive. Mas a aliança de Deus te manteve vivo. And it's not just because you prayed. E não apenas porque você orou. Hallelujah. Some of us are being kept. Alguns de nós fomos mantidos. Not because of the prayers we prayed. Cuidados não pelas orações que nós oramos. Some of us didn't have the strength to pray. Alguns de nós nem tínhamos força para orar. But somebody in your family prayed for Mas you. alguém na sua família orou por você. Your grandmother may be dead, Talvez a sua avó esteja morta. but the prayer she prayed is still alive. Mas a oração que ela orou ainda está Somebody viva. had a grandmother that prayed for you. Alguém teve uma avó de oração aqui. They said, Lord, save my grandchildren. Falava: Senhor, guarda os meus netos. Save my children. Guarda os meus filhos. And now you're in a new season. E agora você está num novo You're in tempo. a season of answered prayer. Você está num tempo de orações The respondidas. covenant of God kept me alive.
A aliança de Deus me manteve vivo. Deus te promessas. Deus de He's a promessas. promise É keeper. aquele que mantém I promessas. dare somebody to praise God. Eu duvido alguém aqui, eu He's a desafio você a promise adorar Ele agora. keeper. Eu desafio você a louvá-lo agora. He kept me alive. Ele me manteve vivo. He kept me alive. Ele me manteve I vivo. was going through Eu depression, estava passando pela but He depressão, kept me mas alive. Ele me manteve vivo. I had an accident, Eu estive num acidente, but He kept me alive. mas Ele me manteve vivo. That's not everybody's testimony. Talvez não seja o testemunho de todo mundo. Everybody in this room Todo mundo aqui neste lugar who survived a car accident, que passou por um acidente de I carro. want you to stand up right now, Eu quero que você se levante agora. and I want you to start moving your Eu legs. quero que você comece a movimentar as suas pernas. Anybody in this room? Alguém que está nesse lugar. Did you forget? Você se esqueceu? Somebody got amnesia. Alguém aqui então teve But if you amnésia? know God kept you in that Se accident, você sabe que Deus te manteve just want you to naquele walk down acidente, this aisle eu quero que now. você ande por esse Just corredor give God agora. praise. Come on, Vamos, come dê a Ele on. louvor Come agora, on. vamos. Come on. Somebody clap your hands and pray. Aleluia. Stand as a testimony. Sim, venha pra cá como um testemunho. Walk as a testimony. Levante as suas mãos aqui como um Because testemunho. Lord, I remember Falando, Senhor, eu me you lembro. kept me O alive. Senhor me manteve You vivo. kept me O alive. Senhor me manteve vivo. All right. All right. Aleluia. Y'all be seated. Thank you. Pode se sentar agora. I didn't mean to get excited. Eu não queria ficar tão empolgado aqui não. But when I think about my history, Mas quando eu penso sobre a minha história, when I think about the time I was pumping gas in my car quando eu lembro do tempo que eu estava colocando gasolina no meu carro and a big truck hit my car e um caminhão grande veio e acertou meu carro and I stepped away in the right e time eu consegui sair, mas no momento certo. and my car hit the gas pump. E foi quando o meu carro ele bateu ali na bomba da gasolina. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Hallelujah. See, sometimes you need to rehearse your own story. Veja, às vezes você precisa ensaiar a sua história. You may be dealing with a different situation, Tá, você esteja lidando com uma situação diferente but hoje. Jesus is the same Mas God. Jesus é o mesmo Deus. Praise got him out of the pit. O louvor fez com que ele saísse daquele poço. He ended up in another man's house. E ele acabou entrando na casa de um outro homem. He ended up as a slave. Ele acabou sendo um escravo. This looks nothing like the dream. Isso não parece nada com o sonho que ele teve. Just because you're in a hard season Só porque você está num momento difícil, does not mean what you heard in the beginning was wrong. não significa que aquilo que você ouviu no começo esteja errado. The Bible says he was working as a slave for another man. A Bíblia diz que ele estava trabalhando como escravo para um outro homem. Then the man's wife E aí então a esposa deste homem tried to sleep with him. tentou dormir com ele. And listen what Joseph said. E escute aqui o que José He fez. says, I can't do this to my boss. Ele falou: não, eu não posso fazer isso com meu chefe. That's integrity. Isso é integridade. See, we can all look good in front of the church people. Todos nós podemos ter uma imagem boa diante das pessoas da igreja. But how you act in private is your real integrity. Mas a forma como você age de forma privada, essa é a sua integridade. Oh yes, you're real spiritual in church. Se você é muito espiritual na igreja, But how do you treat your wife? mas como que você trata a sua esposa? That's integrity. Isso é integridade. Oh yes, you filled out an offering envelope. Eu vi, você até coloca ali seu nome no envelope, But did you put anything in it? mas você colocou alguma coisa nele? That's integrity. Isso é integridade. Hallelujah. The Bible says, I can't do this to my master. A Bíblia diz que ele fala: eu não posso fazer isso ao meu mestre. And the second thing he says, E a segunda coisa que ele diz: I can't do this to God. eu não posso fazer isso a Deus. God? Deus? Where is your God? Onde está o seu Deus? I thought God was good. Eu pensava que Deus era bom. If God was good, why are you in this situation? Se Deus é bom, então por que você está nessa situação? If God is so good, why did God let this happen? Se Deus é tão bom, por que Deus deixou com que isso acontecesse? I heard you. Eu ouvi você. Oh, I heard you. Ah, eu ouvi você. If I have so much favor, Se eu tenho muito favor, where is the God that gave me the favor? onde está o Deus que me deu esse favor? He gave me a dream. Ele me deu um sonho Then he dropped me into a nightmare. e depois ele me coloca num pesadelo.
There is no scripture that tells us that God said anything to Joseph after he left his father's house. Não tem uma escritura que diga aquilo que José fez quando ele saiu da casa dos seus pais. Find it. Tente encontrar. Look for it in the Bible. Procure isso na Bíblia. God gave Joseph a dream Quando Deus deu um sonho a at José his father's house. na casa do seu pai, Then he got put in a pit. e aí depois ele é colocado numa cova, num poço, God said nothing. Deus não disse nada. He got sold into slavery, Ele foi vendido como escravo. and God said nothing. Deus não disse nada. He now has an opportunity to sin, Agora ele tem uma oportunidade de pecar, but still he stayed faithful mas ele ainda se mantém fiel a silent a God. um Deus que está em silêncio. You haven't worshiped God Você não tem adorado a Deus until you worshiped him in his silence. até que você de fato adore enquanto ele está em silêncio. You haven't really worshiped God Você não adorou Deus ainda until you stood in the cemetery enquanto você não esteve no cemitério beside a family member do lado de um membro de uma that família Jesus could have healed. que Jesus poderia ter curado. You haven't worshiped God Você ainda não adorou a Deus until God has gone silent. até que Deus fique em silêncio. Were you between Malachi Enquanto você está entre Malaquias and e Matthew? Mateus, And God is saying nothing. Deus não está falando nada. Has anybody in this room Alguém aqui nesse lugar have ever had to worship God when you didn't understand? já tiveram que adorar a Deus enquanto vocês não entendiam a Deus? Job says, I don't understand you. Jó disse, eu não te entendo. I don't know what you're doing to me. Eu não sei o que o Senhor está fazendo comigo. But although you're killing me, Mas mesmo que o Senhor esteja me matando, I will still trust you. eu ainda vou confiar em Ti. The Lord gave O Senhor deu and the Lord took e o away. Senhor tomou. But blessed be Bendito the seja name of the o Lord. nome do Senhor. I've had to walk through a season of silence. Eu precisei passar por momentos de silêncio. And I had to still stay faithful to God. E eu precisei me manter fiel a Deus. If God hadn't said nothing recently, Se Deus não falou nada recentemente, hold on to the last thing he said. se apegue naquilo que Ele falou pela última vez. If he hasn't said anything different, Se Ele não falou nada diferente, this means he hasn't changed his mind. significa que Ele não mudou a mente dele. And so, Então, Joseph stayed faithful to God José se manteve fiel a Deus and told the woman, I can't do e this. falou para a mulher, eu não posso fazer isso. And the Lord rescued Joseph. E o Senhor resgatou José. No, Não, that's not how it happened. não é como isso I aconteceu. thought if I stood for God, Eu pensei que se eu ficasse ali fiel ao Senhor, God would change my o situation. Senhor iria mudar a minha situação. And God changed his situation. Deus mudou a situação dele. He went to prison. Ele foi para a prisão. A false accusation. Uma acusação falsa. And he went to prison. E ele foi para a prisão. See, everybody likes to claim a Joseph anointing. Todo mundo gosta de falar da unção de José. But you don't get to have the dream without having the betrayal. Mas você não pode ter o sonho se você não tiver também a traição. When you are anointed like Joseph, Quando você é ungido da forma que José era, it means you have been anointed for betrayal. significa que você foi ungido para a traição. You can't shout loud right now. Agora talvez você não consiga gritar. I understand. Eu entendo. Because some of us are still processing betrayal. Porque alguns de nós ainda estão processando a traição. Nothing is harder Nada é mais difícil when you've been betrayed by somebody you love. quando você é traído por alguém que você ama. When you've been betrayed by people you've tried to help. Quando você é traído por pessoas que você tentou ajudar. What did it feel like Como que foi para você isso? when you found out what they said about you? Quando você descobriu aquilo que eles falavam sobre você. Yes, I forgive, Não, eu perdoei, eu perdoo. but I still gotta heal. Mas ainda preciso me curar. Oh, I'm Joseph. Não, eu sou José. But can you handle the betrayal? Mas será que você consegue lidar com a traição? Now, Joseph José is not only betrayed by his brothers. não é apenas traído pelos seus He's irmãos. not only betrayed by his master's wife. Não é apenas traído pela esposa do seu mestre. But Joseph had to feel betrayed by God. Mas José precisou se sentir traído por I Deus. thought if I did the right thing, Eu pensava que se eu fizesse a coisa certa, I would get good results. eu teria resultados bons.
And Jesus E Jesus, is on the cross, ele está na cruz. suspended between heaven and earth. Ele está suspendido entre os céus e a terra. And he cries out, E ele clama, grita: Eli, Eli, sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. My God, Meu Deus, why have you forsaken me? por que me abandonastes? And if you walk with God, E se você anda com Deus, you will go through seasons of your life você vai passar por momentos na sua that vida will make you feel like you've been forgotten by que vai God. fazer com que você sinta que você foi abandonado por Deus. I want to tell you, E eu quero falar para você, others may forget, talvez outros se esqueçam, but God will always remember. mas Deus sempre vai se lembrar. Hallelujah. And he's in prison. Ele está então na prisão. Thank you for your patience. Obrigado pela sua paciência. I did all that preaching to bring you to this point. Eu passei por toda essa pregação para trazer você para esse ponto aqui. Why he's in prison. Por que ele está na prisão? No more dreams. Não tem mais sonho? God hasn't said anything to him. Deus não falou mais The nada para Bible ele? does not say, the Lord said to Joseph. A Bíblia não diz que Deus falou algo para José. He's in prison. Ele está na prisão, Still prospering though. ainda prosperando ali. That's crazy. É um pouco louco. He's prospering in captivity. Ele está prosperando no cativeiro. Some of you are waiting to come out of it before you prosper. Alguns de vocês estão esperando sair dessa situação para então prosperar. I'll prosper when I get a new job. Eu vou prosperar quando eu tiver um novo emprego. I'll prosper when I get out of São Vou Paulo. prosperar quando eu sair de São Paulo. God said, I want to prosper you right where you Mas Deus are. está dizendo, eu quero prosperar você onde você está. You got favor in every place. Você tem favor em todos os lugares. Favor in the well, Favor no poço, favor in slavery, favor na escravidão and favor in prison. e favor também na prisão. A diversified favor. Um favor diversificado. You have the grace of a chameleon on you. Você tem a graça de um camaleão em você. You know what a chameleon Você is? sabe o que é um camaleão? You know, it's that creature that everybody says changes his colors. É aquela criatura que todo mundo diz que muda suas cores. People say the chameleon takes the color of his atmosphere and puts it on him. As pessoas dizem que o camaleão ele pega as cores da atmosfera e coloca na sua pele. But a chameleon doesn't put on color. Mas o camaleão não coloca cores. The chameleon already has the color on the inside of O him. camaleão já tem as cores dentro dele. So whatever atmosphere he's in, Então não importa a atmosfera que ele he esteja, draws the color from his lower epidermis. ele tira a sua cor da sua epiderme. Hallelujah. Just to match where he is. Apenas para fazer sentido com o lugar que ele está. When you go to work, Quando você vai para o trabalho, they think you're an administrator. eles pensam que você é um administrador. That's the color you wear. Essa é a cor que você está vestindo. But you're really a prophet. Mas você na verdade é um profeta. Hallelujah. Glory be to God. Glória seja dada a Oh, Deus. at work, you're doing people's hair. Você está trabalhando com o cabelo, você está fazendo o cabelo das pessoas. But they don't realize you're laying hands on them. Mas eles na verdade não percebem que você está colocando a mão sobre a cabeça deles. Hallelujah. Glory be to God. You may be a school teacher, Talvez você seja um professor de escola, but on the inside, you're an apostle. mas dentro de você é um apóstolo. You're shifting a generation. Você está mudando uma geração. Glory be to God. Ooh, rababobo shekatata. I feel the Holy Ghost here. Eu sinto o Espírito Santo. You better snatch this word. É melhor você pegar You essa better palavra. receive this in the É name melhor of você Jesus. receber isso no nome de Jesus. Hallelujah. The Bible says while he's in prison, he's prospering. A Bíblia diz que enquanto ele estava na prisão, ele estava prosperando. I don't have time to read it. Eu não tenho tempo para ler. I've already ran out of time. Já perdi meu tempo, já passei do tempo aqui. But I'm the bishop of this church. Mas eu sou bispo dessa igreja. Desculpa. Desculpa. Não, não. Desculpa. But when you read Genesis chapter 40, Quando você lê Gênesis 40, verse 6 and verse 7, versículos 6 e 7, there's a powerful scripture there. ali tem uma escritura muito poderosa. The Bible says the butler and the baker are in the prison. A Bíblia fala que o copeiro e o cozinheiro estavam na prisão também. They are from the palace. Eles eram do palácio. Now we already know this scripture. Vocês já conhecem essa escritura. But you got to look at verse 6 and verse 7. Mas você precisa olhar os versículos 6 e 7. It says that Joseph looked at them and says, "Are you okay?" Diz ali que José olhou para eles e perguntou: vocês estão bem? That's powerful. Isso é poderoso. Somebody may ask me, says, "Why is that so powerful?" Alguém pode até me perguntar: por que isso é tão poderoso? Why? Why does he care? Por que ele se importa? After everything he's been through, Depois de tudo que ele passou,
Why does he care about somebody else's depression? Por que ele se importa com a depressão de outra pessoa? Why does he care about somebody else's problem? Por que ele se importa com o problema de outra pessoa? This is why I'm telling somebody in this room. É por isso que eu estou falando para alguém aqui nesse lugar. Don't cry so long Não chore por tanto tempo that you lose your sobriety. a ponto de perder a sua sobriedade. Don't cry so long Não chore por tanto tempo that you miss out on a divine connection. a ponto de perder conexões divinas. You got to stop rehearsing your trauma. Você precisa parar de ensaiar os seus traumas. What they did to me. O que eles fizeram comigo. They abused me. Me abusaram. They mistreated me. Me maltrataram. They betrayed Me me. traíram. Just keep rehearsing your E trauma. você fica ensaiando o seu trauma. Start rehearsing your victory. Comece a ensaiar sua vitória. It didn't kill me. Não me matou. It didn't stop me. Não me parou. When you hold on to unforgiveness, unforgiveness turns into bitterness. Quando você se apega à falta de perdão, ela começa a se tornar amargura. Bitterness turns into poison. A amargura começa a virar veneno. And you start drinking poison waiting for somebody else to die. E você começa a beber veneno esperando que outra pessoa morra. They've already moved on. Eles já foram adiante, They married somebody else. já casaram com outra pessoa. And you on Facebook. E você está ali no Facebook. Look at the person beside you and tell them, I love you. Olha para a pessoa do seu lado e diga, eu te amo. Tell them, now it's time to move on. Mas agora é momento de ir adiante. Come on, tell them, turn the page. Vamos, vira a página, fala Turn pra the ela. page. Vira a página. Turn the page. Vira a página. Turn the page. Vira a página. There's another chapter coming. Tem outro capítulo vindo. There's another chapter Tem coming. outro capítulo vindo. It didn't kill you. Não te matou. There's another chapter Tem coming. outro capítulo vindo. They didn't accept me. Eles não me aceitaram. God has somebody else waiting on you. Mas Deus tem outra pessoa já pronta esperando por você. My church rejected me. A minha igreja me rejeitou. Maybe you don't supposed to be there. Talvez não era para você estar lá. Joseph took time José, ele passou por um tempo, ele to esperou um tempo. interpret their dreams. Ele reservou um tempo para interpretar o sonho I'm deles. proud of him E eu sinto orgulho dele. because I wouldn't want to hear nothing about dreams. Porque eu não iria querer mais ouvir sobre Because sonhos. dreams got me in this place. Porque foi sonho que me colocou nesse lugar. All right. We know the end of the story. Mas nós conhecemos qual que é o final dessa história. Thank you for your patience. Obrigado pela sua paciência. Hallelujah. He made it to the palace. Ele chegou então até o palácio. He made it to the palace. Ele chegou no palácio. But this is why you need to be healed. É por isso que você precisa ser curado. Because the story was not about Joseph. Porque essa história ela não era sobre José. This was never about your image. Nunca foi sobre a sua imagem. It was always about God's glory. Sempre foi sobre a glória de Deus. God will take you through an ugly season of your life Deus ele vai fazer com que você passe por um momento bem feio. just to get glory out of your life. Apenas para que ele consiga ter glória através da sua vida. Come on, tell somebody it's not about your comfort. Fala para a pessoa, não é sobre o seu It's about conforto, God's glory. mas é sobre a glória de Deus. A famine came in the land A fome ela veio, ela pode vir até a terra. and his brothers came, A fome então chega na terra e os irmãos dele vêm. but they didn't recognize him. Mas eles não o reconheceram. And this is what's going to happen for some of you in this room. E talvez isso vai acontecer com alguns de God vocês. said, I'm bringing you into a reintroduction season. Deus ele está falando, estou trazendo você de volta para um tempo de reapresentação. They're not going to recognize you. E aí sim eles vão te reconhecer. You will not be in the place they saw you last. Eles não vão ver você no momento, do lugar que eles te viram pela última vez. The last time they saw Joseph, Da última vez que eles tinham visto he was José, in a pit. eles estavam num poço. The last time they saw A Joseph, última vez que eles viram José, his clothes were ripped. as suas roupas estavam rasgadas. But now he's in a high place. Mas agora ele está num lugar alto. He now has a new garment on. Agora ele tem umas novas I come to vestes. tell somebody in this room, Eu vim para falar para alguém nesse God is lugar. about to reintroduce you. Deus ele está prestes a te reapresentar. And the first person he's going to reintroduce you to E a primeira pessoa que ele vai te reapresentar is not your family. não é a sua It's família. not your enemies. Não é o seu inimigo. God says, I'm going to reintroduce you to you. Deus ele está falando que ele vai reapresentar você a você.
The reason why some of us are staying in a cycle A razão pela qual alguns de nós estamos em ciclos is we don't know who we are. é porque nós não sabemos quem nós somos. If you ever get a revelation of who you are, Se você tivesse a revelação de quem você é, there's some things you'll never surrender to again. existiriam algumas coisas que você não conseguiria se render para elas. They didn't recognize Joseph. Eles não reconheceram José. He was dressed like an Egyptian. Ele estava vestido como um egípcio. He's a chameleon. Ele é um camaleão. He's matching. Ele está se comparando He's com as suas matching the cores. environment. Ele está ali de acordo com o ambiente. I have multiple languages. Eu tenho múltiplos idiomas. I can speak English. Eu posso falar inglês. I can speak Holy Ghost. Eu posso falar o Espírito Santo. I speak a few words of Portuguese. Posso falar algumas palavras em português. I can speak with the academics. Eu posso falar com acadêmicos. And I can talk with the people in the hood. E eu posso falar com o povo da quebrada também. Come on, Flabella people. Bora, povo da quebrada. We know how to talk many A languages. gente sabe como falar muitas We linguagens. know how to talk to the people in the corporate A gente world. sabe como falar com as pessoas no mercado de trabalho. And we know how to talk to the people on the street. E a gente também sabe falar com as pessoas na rua. So Joseph is matching José, ele anda de acordo the atmosphere. com a atmosfera. And they don't recognize E eles him. não o reconhecem. And the Bible says A Bíblia diz então he sets his brothers down around the table. que ele colocou os seus irmãos ali ao redor da mesa. And he says one of the most powerful things. E ele fala uma das coisas mais poderosas. He says to the Egyptians, get out of the room. Ele fala para os egípcios: saiam daqui da sala. And his brothers are saying, why is this man being so good to us? E os seus irmãos estão perguntando: por que esse homem está sendo tão bom para nós? Why is this man feeding us? Por que esse homem está alimentando a gente? And Joseph looked at them José olha para eles. and he said something very Ele powerful. fala algo muito He said, poderoso. I am Joseph. Ele fala: eu sou José. You tried to destroy me. Você tentou me destruir. I am Joseph. Eu sou José. You betrayed me. Você me traiu. I am Joseph. Eu sou José. Not I was Joseph. Não, eu fui José. I am Eu Joseph. sou José. I'm still alive. Eu estou vivo. This is my real Eu ainda estou vivo. Messiah. This is my reintroduction season. Esse é o meu tempo de reapresentação. Hallelujah. Well, Bem, this whole sermon, esse sermão inteiro I made you Joseph. eu fiz de vocês, José. But at Ramp Church São Paulo, Ramp Church São Paulo, we don't just preach about you. a gente não apenas prega sobre vocês, Nós pregamos Jesus. nós pregamos Jesus. Joseph José is a type of Christ. é um tipo de Cristo. It was Jesus Era Jesus that was sold out by his brothers, e também foi vendido pelos seus irmãos. like Joseph was sold out by Da his mesma brothers. forma que José foi vendido pelos seus irmãos. It was Jesus Foi Jesus that was accepted by the que Gentiles, foi aceito pelos gentios, like Joseph was accepted by the da Egyptians. forma que José foi aceito pelos egípcios. But there's a prophecy Mas tem uma profecia aqui, in this text. neste texto, The Bible says a Bíblia diz Joseph is sitting at the table que José está sentado nessa mesa and he lines up all of the 12. e ele alinha os seus 12 irmãos. Reuben, sit right here. Rubem, sente aqui. Dan, sit right here. Ben, sente aqui. Levi, sit right here. Levi, sente aqui. Benjamin, sit right here. Benjamin, sente aqui. Zebulon, sit right Zebulon, here. sente aqui. Judah, sit right Judá, here. sente He aqui. lined Ele them up. alinha os seus irmãos. And after he lined them up, Depois de alinhar os seus he irmãos, told the Egyptians, ele fala para os egípcios: get out of the room. saiam da sala. In 1948, Em 1948, a people that were not a nation, um povo que não era uma nação, he called the Jews eles eram chamados de judeus. all around the world Eles estavam ao redor do mundo. to come back to the Holy E Land. eles foram chamados para voltar para a Terra They came Santa. from Ethiopia. Eles vieram da Etiópia. They came from Europe. Eles vieram da Europa. They came from South America. Eles vieram da América They do came Sul. from the United Eles States. vieram dos Estados And Unidos. God re-established Deus the reestabeleceu nation of Israel. a nação de He Israel. put them in place. Deus colocou eles He no lugar. set them around the Ele table. colocou eles ao redor da mesa. But the next thing Mas a próxima coisa God is about to do
que Deus ele faz, He's about to put the Gentiles out of the room. ele tira os gentios da sala. It's called the rapture of the church. Isso significa é o arrebatamento da igreja. He's going to take us out of the room. Ele vai nos tirar dessa And sala. once he takes us out of the E room, quando ele tirar nós, a gente he's dessa going to sala, reveal himself ele vai se revelar to his brothers. para os seus irmãos. He's going to tell them, Ele vai falar para eles: you rejected me, vocês me but I rejeitaram, am Jesus, mas eu sou Jesus. the one you crucified. Aquele que você I am crucificou, Jesus, eu sou Jesus. the one you betrayed. Aquele que você I traiu, am Jesus, eu sou Jesus. the Alpha and the Omega. O Alfa e o I Ômega, am Jesus, eu sou the Jesus. beginning and the O end. começo e o At fim. the name of E o Jesus, nome de Jesus, every knee shall bow. todo joelho vai At se the name dobrar. of Jesus, No nome de every Jesus, tongue shall toda confess. língua At the confessará. name of Jesus. No nome de Jesus. Somebody praise him. Alguém louve a Ele aqui. Somebody praise him. Alguém louve a Ele aqui. Somebody praise Louve him. a Ele aqui. Somebody praise him. Louve a Ele His aqui. name is Jesus. O nome dele é Jesus. I introduce you to Jesus. Eu estou te representando a Jesus. I know I preached long today. Eu sei que eu preguei muito hoje, por muito tempo. I don't know when I'll get back, Eu não sei quando eu voltar, but I want you to know mas eu quero que você saiba. you have permission Você tem permissão to start over. de recomeçar. This is your reintroduction season. Esse é o seu tempo de reapresentação. People think they know you. As pessoas acham que elas te conhecem. As pessoas acham que elas te conhecem. Mas tem mais em você. Eu quero que você levante as suas mãos, There's getting ready to be an unveiling. porque vai ter aqui uma revelação. There are gifts in you Existem dons em vocês that are that's not unpacked yet. que ainda não foram desdobrados. There are gifts in you Existem dons em vocês that haven't been revealed yet. que ainda não foram revelados. And I want to say to you in this room, Eu quero falar para vocês aqui nesse lugar. I got to use prophetic integrity. Eu preciso usar a minha integridade profética aqui. I'm not going to tell you Não vou falar para você that by tomorrow all of your dreams will come true. que amanhã todos os seus sonhos vão ser realizados. That's not what the Lord told me to tell you. Não é isso que o Senhor me falou para te dizer. The Lord told me to pray for your endurance. Mas o Senhor falou para eu orar pela sua capacidade de permanecer. The Lord told me to pray for your faith. Ele pediu para eu orar pelo seu favor e resistência. Whew. Oh. You're going through a metamorphosis. Você está passando por metamorfose. You're going through a transition. Você está passando por uma transição. Hallelujah. I want you to help me pray for the people you're connected to. Eu quero que você me ajude a orar pelas pessoas que estão conectadas a você. Will you lay hands on their shoulders? Você poderia colocar a mão sobre os ombros delas? Hallelujah. Ora na namasokosha. Ora na namasa. Oh God. Oh meu Deus. Oh God. Hallelujah. Hallelujah, God. Lord, strengthen my brother. Senhor, fortaleça meu irmão. Lord, strengthen my sister. Fortaleça minha irmã. Lord, lay your hands on them. Coloca a sua mão sobre eles. Pai, pelo seu espírito. Give them an anointing of endurance. Dê a eles uma unção de resistência. Aumente as suas fés. Vamos, ore, igreja. Aumente a fé deles. Unja eles para esse momento. Unja eles pelo problema. Eu peço o seu favor, seja aumentado na vida deles. Eu oro agora para que o Senhor abra portas para os meus irmãos e irmãs. Open doors for them right now. Abra portas para ele agora. Abra portas. Prospere-os. Mesmo que estejam em cativeiro. Para quando eles pensarem que estão sozinhos. Vamos, ore por eles, igreja. Alguém aqui se sente sozinho e isolado. Mas, Senhor, eu peço para o Senhor agora. Coloque um testemunho no seu coração.
Mexa com esse dom que está no ventre dele. Remind them of what you said. Lembre-os daquilo que o Senhor já falou com eles. Promises are yea. A sua promessa é amém. As suas promessas, elas não falham. Vamos, ore, igreja. Ore, igreja. O destino de alguém está conectado a este momento. A família de alguém está conectada a este momento. A libertação de alguém está conectada a este momento. Isso é maior do que você. Vamos, fale para eles. Isso é maior do que você. Isso é maior do que você. A sua família está conectada a você. A sua nação está conectada a você. Agora, no nome de Jesus, eu declaro uma unção nova. 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 Agora, libere sobre eles. Mande fogo. Mande fogo. Something is about to turn around. Algo está prestes a mudar. Something is about to turn around. Algo está prestes a mudar. God is about to reveal himself. Deus está prestes a se revelar. I see Jesus Eu vejo Jesus in your situation. I see Jesus Eu vejo Jesus in your house. na sua I casa. see Jesus Eu vejo in Jesus your marriage. no seu I casamento. see Jesus Eu vejo Jesus touching your children. nos seus filhos. Open up your mouth Abra now. sua boca. Lo ba 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 soko. Shedadadadadabosaya. Wo ma 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 ma. Eh, ma 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 ma. I want you to hold that hand of somebody right now and hold it Eu up quero que você high. segure a mão de alguém agora. Oh, Lord, da, 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 da. Whew. Now, if you haven't been following my message, you're going to misinterpret this moment. Se você não entendeu a minha mensagem, você vai talvez não interpretar direito esse momento. This is not a carnal moment. Isso aqui não é um momento carnal. This is a spiritual moment. Isso é um momento espiritual. I'm asking God Eu estou pedindo para Deus to open up a door of finances and resources for you. para abrir uma porta de finanças e recursos para você. This is not for Instagram. Isso aqui não é para o Instagram. This is not so you can look rich. Isso não é para que você pareça rico, This is about your assignment. mas é sobre a sua missão. Whew. God trusted Joseph with resources Deus confiou recursos a José, because his resources porque os recursos dele was able to bless his family. foram capazes de abençoar a sua família. So I want you to hold the hand up of somebody in faith. Então eu quero que você segure a mão de uma pessoa aí em Oh, favor. mama. Oh, ho, 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 ho. I'm asking the resources of the kingdom to be released to you. Eu peço para que os recursos do reino sejam derramados sobre você. I'm speaking a promotion and a raise in your hands. Eu ministro uma promoção e um aumento salarial para você. I'm asking God to release property to your hands. Eu peço para que o Senhor libere propriedades sobre I'm você. asking God to release opportunities to your hands. Eu peço para que Deus libere oportunidades nas suas mãos. I pray God will use people to chase you down. Eu peço para que Deus faça com que pessoas corram atrás de você. I pray that money will pursue you. Eu oro para que o poder te persiga. I pray investments will pursue you. Eu oro para que investimentos te persigam. You don't have to receive it, but somebody needs to receive it. Alguém aqui precisa receber isso. I'm speaking resources to your house. Eu ministro recursos sobre a sua casa. I pray God is removing the financial struggle in your house. Eu oro para que Deus tire todo o problema financeiro da sua casa. Lift it now. Lift it. Vamos. Lift the burden of finances right now. Levante agora as suas finanças agora. I speak debt cancellation off of you. Eu declaro cancelamento. I pray that God will prosper you Eu declaro que Deus vai te prosperar. and it will affect your children E isso vai afetar os seus and filhos your children's e children. os filhos dos seus filhos. You will be blessed going out and coming in. Você vai ser abençoado indo e voltando. He's going to bless your basket. Ele vai abençoar o seu He's centro. going to bless your closet. Ele vai abençoar o seu He's going armário. to bless your accounts. Ele vai abençoar as suas contas. Oh, shut up. All right, get ready. Hold that hand up. Vamos, levanta essas mãos. Hold that hand up Segura in essas faith. mãos e levanta elas. Whew. When I count to 3, Quando eu falar para você fazer, I want you to release that hand quando eu contar, eu quero que você libere essa mão. and I want you to shout agora. E eu quero que você grite agora. Shamama.
When you shout today, E quando você gritar, I'm speaking in the name of Jesus. eu falo no nome de Jesus. No matter what the economy of Brazil does, Não importa como esteja a economia do Brasil, God is going to make a way for the people in his kingdom. Deus ele vai criar maneiras para as pessoas do seu reino. God is going to provide for his children. Deus vai prover para os seus filhos. I don't care what your company does. Não importa o que a sua empresa I faz. don't care what your nation does. Não importa o que a sua nação faz. God is going to prosper your house. Deus vai prosperar a sua casa. When I count to 3, Quando eu contar até 3, I want you to shout eu now, quero que você grite agora. and I want you to put a praise in the E room, eu quero que você coloque um louvor neste lugar. because Judah Porque Judá, will get your finances ele vai fazer com que as suas finanças. out of the pit. Judá tirou suas finanças do povo. Let's go, church. Vamos, igreja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Now, agora. Oh. Woo. Anybody can praise God when it's in your hand. Todo mundo pode louvar, qualquer pessoa pode louvar o Senhor quando tem algo nas mãos. You don't need faith when it's in your hand. Você não precisa de fé quando você já tem nas mãos. You need faith when you don't see it. Você precisa de fé quando você não vê. Look at the person beside you, tell them, I don't see it, Olha para a pessoa do seu lado e diga, eu não vejo ainda, but I'm expecting it mas eu tenho uma expectativa any day now. que vai acontecer a qualquer Praise him in advance. Adora Praise him in advance. Adora ele de forma Praise him in adiantada. Adora ele de forma adiantada. Come on. Praise God with your house. Praise God with your spouse. Praise God with your children. Praise God with your friends.
Me and the devil, we had a tussle, but I won. Pastor Daniel, me and the devil Eu e o diabo, had a tussle, nós brigamos, but I won. eu venci. Said I won. Eu disse que eu venci. Me and the devil, Eu e o diabo, we don't agree. nós não concordamos. I hate him, Eu odeio and I know he hates me. e eu sei que ele também me But odeia. guess what? Mas Me and the devil eu e o diabo, had a tussle, nós brigamos. but Mas eu venci. and I'm still winning. Eu ainda estou vencendo. The Bible says man should not live by bread alone, but every word that proceeded out of the mouth of God. I pray that something was spoken in this message today. It spoke to your heart and spoke to your spirit. It was not by accident that you landed on this video. May it be an expression that God is mindful of you. He sees, He knows, and He cares. I want you to stay connected. There are social media pages where you can like and follow, and you can stay connected to what we're doing and where we're going to be. And also, if you want to continue to get these messages, make sure you subscribe to our YouTube channel. It's free of charge. All it costs is an open heart and an open spirit. If you feel led to sow into our ministry, to connect and sow into what we're doing domestically and internationally, there are ways to give. And remember, when you sow, that seed may leave your hand, but it will never leave your life. This is Bishop Younger saying, I know what it feels like to want to stop and want to quit. But whatever you do, don't stop here. Keep going.